Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar manjando os bens dele. Então chamou e lhe disse: o que é isso que ouço contar de você? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então o administrador começou a refletir: o Senhor vai tirar de minha administração? E o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar não tenho vergonha. Já sei o que vou fazer quando me afastarem da administração. E começou a chamar um por um os que estavam devendo ao seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto é que você deve ao patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto está devendo? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque este agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos com a sua gente do que aqueles que pertencem à luz. E eu lhes declaro: usem o dinheiro justo para fazer amigos, e assim quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto, quem lhes confiará o verdadeiro bem? E se não são fiéis no que é dos outros, quem lhes dará aquilo que é de vocês? Nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Vamos sentar. Agora à tarde, ao me colocar para preparar a homilia, estava percebendo, coincidência ou não, é a segunda vez que eu encerro uma novena, né? Primeiramente, encerrei a novena das mãos ensanguentadas e agora também encerrando a novena do Divino Pai Eterno. Bom, que responsabilidade, não? Vamos então refletir e perceber algo maravilhoso que é concedido pelo nosso Pai Eterno. Quase que uma carta de amor, nós vamos entendendo esse processo que Deus fez desde o início, quando Ele tudo organiza. Para isso é necessário alguns dias, primeiro, segundo, terceiro, e assim sucessivamente. E depois que tudo está pronto, Ele faz o homem, Ele faz a mulher, sopra sobre eles a vida e lhes dá uma incumbência, lhes dá uma responsabilidade. Vou parafrasear, mas é mais ou menos dessa forma. Está vendo tudo isso que eu fiz a vocês? Está vendo tudo isso que eu preparei a vocês? Agora, sob a responsabilidade de vocês. Da mesma forma em que tudo criei com muito amor, vocês devem administrar da mesma forma. Podemos dizer então que Deus nos chama
Deus chama cada um, homem, mulher, a imagem e semelhança, a administrar aquilo que Deus fez com tanto amor. Vamos pensar se é ou não algo como uma carta daquele amante que escreve a sua amada ou ao seu amado. Eis então o convite do próprio Deus. Devemos ser fiéis administradores. Devemos cuidar daquilo que Deus nos deixou, que Deus deixou sobre nossa responsabilidade. Mas observemos que é muita riqueza, que é algo maravilhoso e esplêndido. E acontece que o homem, diante de tanta vislumbração, acaba caindo. Fico imaginando quando eu vou nessas festas, como eu fui hoje, vejo uma mesa com tanto doce, não sei por onde começar. E aí a gente se perde com tanta coisa maravilhosa que Deus vai nos deixando. Nasce no coração do homem, da mulher, algo que vai tirando a sua centralidade dessa fidelidade dada pelo próprio Deus. A ganância. A ganância que vai tomando o coração e faz com que as pessoas fiquem hipnotizadas e acabam fazendo o quê? Acabam sendo escravos dos bens. Não acaba se administrando, mas acaba sendo escravo daquilo que o Senhor pediu para ter carinho. E aí vai o dinheiro, e aí quer o sucesso, quer a fama, quer se vislumbrar daquilo que Deus pediu para que cuidasse, com simplicidade, com amor. Mas eis que o homem é hipnotizado pela ganância, a ganância do poder, e nos tornamos injustos porque não conseguimos dar a honra que é devida, e nós vamos buscando a nossa segurança para nos garantir, como se Deus, já com seu sopro de vida, já nos garantisse algo de maior. Recorremos e acabamos nos sufocando. Aquele sopro que é lançado com a nossa ganância, hipnotizados, nós acabamos perdendo essa graça. E de administradores, nós nos tornamos escravos. E o dinheiro se torna crescimento quando utilizo para o crescimento do irmão. E aí nós vamos entender essa palavra que Jesus diz: faça com que aquilo que você ganhe se torne um bem para a pessoa que você convive. Faça com aquilo que Deus lhe proporciona, que você consiga partilhar com aqueles que menos têm. Não estou fazendo cobrança, mas apenas uma reflexão. Não entenda, vai chegar na sua casa e vai dizer assim: o padre falou o quê? O padre falou de dízimo. Não é bem isso. Vamos entendendo que lá, nas primeiras comunidades dos Atos dos Apóstolos, quando eles entenderam esse chamado de Cristo, o que eles faziam? Partilhavam. E eis o medo. Pergunte e veja: você está sendo uma pessoa caridosa? Perceba se você, pelo menos, consegue doar o seu dízimo. Algo simples. Não precisa vender todos os seus bens da sua casa e dar aos pobres. Não. Vamos começar pelo mínimo. Comece pelo mínimo. Você é capaz de dar o seu dízimo todo mês? Você é capaz de partilhar aquilo que Deus dá? Olha a ganância. Nós somos incapazes de conseguir viver com 90%, nós queremos o 100%. E querendo o 100%, a gente mesmo assim fica querendo mais. Queremos 150%, queremos 200%, queremos 300%, 400% e assim vai. E eis que nós vamos percebendo que nós somos incapazes. Eis que no
mesmo Evangelho, Lucas, descreve um homem que percebe a realidade de partilhar aquilo que ele tem. Qual foi a primeira atitude que Zaqueu fez ao se encontrar com o Senhor e sentir que ele tinha necessidade de mudar? Lembram o que ele disse? Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, e a metade dos meus bens eu vou doar, e aqueles que eu roubei eu vou dar 4 vezes mais. Eis uma atitude concreta de quem entende que nós somos meros administradores e não devemos reter para nós os 100%, os 200%, os 300%. Destacar-se, portanto, o que é de nossa responsabilidade, fazer as coisas por fazer. É isso que está acontecendo. E o sinal disso acontece desde criança. O que se percebe numa criança que recebe uma tarefa de casa do professor? Chega, vai fazer por fazer. Há uma desconcentração, há um desinteresse muito grande. E assim, tantas coisas podemos ser, desde a pequena coisa, as coisas até as grandes, como quando eu assumo uma administração dentro da minha comunidade, eu vou por ir. Quando eu necessito vir à missa, eu vou por ir, não tem nada para fazer no domingo. Eis a importância que nós temos que dar para aquilo que fazemos. Destacar-se por aquilo que eu faço. Semana passada, eu refleti isso com jovens na preparação para o nosso acampamento. E eu dizia a eles: jovem, se sua mãe pede para que você arrume a cama, arrume da melhor maneira. Não faça como eu, quando eu pegava o edredom, jogava para disfarçar e dizer que estava arrumada. Percebe que a gente vai fazendo de qualquer jeito? Vai varrer a casa, vai de qualquer jeito e vai aonde a mãe vê, ou o pai vê, onde as visitas vão ver, porque o resto está uma bagunça. Vai fazer alguma coisa no serviço, vai fazer algo que o patrão vê. Por quê? Já fiz a minha parte, tanto faz. Devemos dar o nosso melhor. Desde as pequenas coisas, como limpar o quarto, até as grandes, como servir ao Senhor. Este final de semana, nós tivemos a visita de quase 100 missionários aqui em nossa cidade. Peço que levanta a mão quem recebeu esses missionários em suas casas fazendo visita. Levante a mão. Quem recebeu missionários? E estava aqui no final, na partilha deles, e eu via o amor que é expresso diante daqueles que visitaram, que evangelizaram vocês, que se colocaram um pouquinho do tempo para ser sinal da graça. Eis que foram fiéis ao pequeno detalhe que o Senhor nos concedeu neste final de semana. E eu dizia a eles exatamente isso: é necessário consumir-se deste amor, é necessário que nós realmente vejamos que a Igreja Católica, na sua essência, é exatamente colocar-se a evangelizar, colocar-se a proclamar a palavra, e nem isso nós estamos fazendo. Uma pessoa que perde a identidade é a pessoa que perde a essência. É algo sério? Prestemos atenção. Se nós nos calarmos e formos incapazes de anunciar a palavra até mesmo na nossa casa, nós estamos perdendo a identidade do que é realmente ser católico. Já tem de muitos que se dizem apenas para preencher um gráfico, mas aqueles que assumem uma identidade e vivem a essência, isso nós precisamos. E é então que nós vamos entender que ser fiéis nas pequenas coisas deste mundo, para posteriormente ser fiel nas grandes coisas que o Pai nos dará no céu. Se a gente
Preste atenção. Não conseguimos nem fazer a nossa obrigação de casa aqui na terra, que é muito mais simples. Imagina aquilo que Deus está nos concedendo no céu. Se não formos fiéis nos bens que não são nossos para sempre, como Deus nos confiará aquilo que é verdadeiro bem, a vida eterna, que será nossa para sempre. Se a gente não consegue nem falar de Deus para a nossa família, ainda mais estar no reino celeste, que é muito maior. Então, a conversão, eu sempre digo isso, começa nos pequenos detalhes da vida. Não precisa querer o mundo inteiro se você não consegue nem ser alguém, um sinal de luz ali, em alguns metros quadrados, em algum porcento da sua vida. Eis, meus irmãos, este apelo, eis a fidelidade que Deus pede a nós. Terminando essa novena do Pai Eterno, o que Ele pede para nós? Que não desistamos da nossa vocação, que não desistamos do nosso chamado, que possamos entender que morno, ser morno, uma pessoa que está com o pé em duas canoas, não vai a lugar nenhum. Se você hoje está aqui, veio aqui e está com o pé em duas canoas, eu peço a você, suplico a você, tenha uma escolha, tome partido. Partido político não, tome um partido onde que você vai ali e se concretiza para que realmente se realize e que você consiga entender a sua pertença a Deus. Toda decisão, uma renúncia. Se você escolhe ser de Cristo, você vai ter que renunciar muita coisa. Mas é muito fácil, e é mais fácil eu estar aqui e ao mesmo tempo estar aqui. Eu fazer coisas deste lado, mas ao mesmo tempo também pisar deste lado. Quando o conflito, quando a confusão, é o nosso humano. Mas o humano que deve se divinizar. E nós vamos percebendo que a divinização vai acontecendo quando eu decido, eu sou forte, quando o meu sim prevalece sobre as minhas incertezas. Então, sirva a Deus ou sirva a qualquer outra coisa. Comece a se prostrar a Deus ou comece a se prostrar, desculpa a palavra, qualquer coisa que tem por aí. Deus quer uma decisão. Deus quer que tomemos um caminho, que tomemos um rumo. Como dizia minha mãe, filho, vai, você precisa tomar um rumo. É o Pai Eterno também que diz a nós, filhos, vocês precisam tomar um rumo na vida. Escolha, vocês são deles. Então escolha uma consequência. E a consequência daquele que escolhe ser o Pai Eterno, realmente filho do Pai Eterno, é o céu. É a participação digna da Eucaristia. É o meu coração alegre e aliviado, porque eu estou com Deus e sou fiel às suas promessas em vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.